Começa agora mais um programa Saúde e Bem-Estar, aqui pela TV Grandourados, a TV da família douradense. E no programa de hoje, você vai conhecer uma história surpreendente. A história de Daniele Remanicel, de 28 anos, odontopediatra, que mudou radicalmente seu estilo de vida e hábitos alimentares em busca da realização de um projeto, eliminar pesos e medidas para usar o vestido de noiva do seu sonho. Então não saia daí, porque você vai conhecer qual a dieta que ela utilizou, qual o tipo de alimentação que ela mudou, qual a atividade física que ela praticou e o maior desafio, manter o peso. Então não saia daí, mas antes nós vamos conhecer os nossos apoiadores. Olá, Daniele, é um prazer recebê-la aqui nos estúdios da TV Grandourados, no programa Saúde e Bem-Estar, para ouvirmos e conhecermos um pouco da sua história, né, de superação. Você que eliminou 20 quilos e hoje tem uma vida totalmente saudável, e a gente quer conhecer um pouco da sua história. Então, desde já, muito obrigado para você que está em casa, e eu estou te apresentando agora a Daniele. Ela veio de Mundo Novo, né, aqui para nossa cidade, e eu aproveitei o gancho e a convidei aqui para o nosso programa. Então, muito obrigada. Olá, Roseli, tudo bem? É um prazer estar aqui com todos vocês que estão assistindo a gente também. Espero poder contar um pouco da minha história, contribuir, tá, aqui no programa Saúde e Bem-Estar, com a TV Grandourados também. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Daniele, quando eu recebi o seu release e eu li assim de bate pronto, eu achei muito interessante a história, porque eu vejo assim que é uma história de começo, meio e fim, né? Sim. Na verdade, você começou um projeto de vida, você queria atingir um objetivo, você batalhou por aquilo, e aí você concretizou, você chegou ao final do seu objetivo, mas você mantém. Então, o programa de hoje nós vamos falar sobre essa sua história de superação, né? Então, eu queria que você começasse desde o início, o que a motivou, quantos quilos você tinha no início, né, que você chegou à conclusão que você precisava eliminar peso. Conta um pouquinho pra gente. Bom, a minha história, então, ela começou em novembro de 2012, antes de eu casar. Então, eu morava com meus pais em Naviraí, acordei um dia para ir trabalhar, e fui me pesar numa balança de farmácia mesmo. E de manhã, como eu sempre gosto de falar para as pessoas que acompanham a minha história, a gente tá super magro, né? A gente se sente magro porque a gente passou 12 horas às vezes em jejum, e eu subi na balança e a balança estava acusando 82 quilos. E eu pensei, meu Deus, é muito peso para alguém que tem 1,64 m. E assim, eu sempre, desde pequena, nunca fui uma criança magrinha, mas também nunca fui uma criança obesa, sempre fui sobrepeso. E o histórico de alimentação era saudável na minha casa até, só que era fora de casa que eu acabava me extrapolando, comendo coisa que eu não devia, comendo coisa, por exemplo, tomando muito refrigerante, comendo besteira, bobeira, essas coisas que a gente é acostumado a comer fora de casa. E o meu pai, então, ele me deu, assim, foi um choque até, na verdade, de realidade. Acho que nunca ninguém tinha feito isso comigo. Talvez até importante algumas coisas, algumas pessoas que falam algumas verdades pra gente acordar pra vida. E o meu pai falou pra mim, Daniele, você não acha que você está muito pesada? Né? E eu falei, ouvir pai, isso de um pai, né? De um pai, né? Então, assim, ele quis ser delicado, mas quis dar um toque, e ele falou, você vai casar daqui a 1 ano, e você não vai poder escolher o seu vestido de casamento, você vai ter que usar o que servir. E eu sempre fui muito, assim, de usar uma roupa que eu gosto, de me vestir bem. E não que a noiva não possa ser gordinha, não isso, mas no meu caso, ele sabia que isso ia me afetar se eu não pudesse escolher o meu vestido. Então, isso era numa quinta-feira, aí ele falou, não, minha filha, vamos que eu vou te ajudar. Porque como ele também havia emagrecido 25 quilos há um bom tempo atrás, ele sabia da dificuldade que era estar gordinho, que era não gostar do corpo, que era colocar uma roupa e não ficar bem. E mais para nós mulheres, né, Roseli? Eu acho que isso é um peso muito maior. E mais um vestido de casamento que eu não ia poder escolher. Então, na sexta-feira, eu comecei o meu regime, ou seja, eu não deixei para começar na segunda-feira, no Dia Internacional de começar a dieta, né? Você começou na sexta mesmo? Eu comecei na sexta-feira. No dia que seu pai te deu a dica. Exatamente. E eu comecei, não mudei radicalmente,
porque eu acho que essas mudanças muito radicais, a longo prazo, ela acaba perdendo o efeito e a gente acaba se perdendo por aí, né? Então, querendo ou não, eu comecei aos poucos, trocando o que eu comia de errado pelas coisas que eu comia melhor, me alimentava. Como era a sua alimentação? A alimentação em casa, como eu sempre expliquei, lá em casa a gente não era de comer muita fritura, eu não era muito de comer arroz, feijão, macarrão, essas Pão eu era, porque o pãozinho branco lá da minha mãe, que eles faziam, era uma delícia, então era uma perdição. Então eu comecei a comendo, em vez de comer 2 pães, eu comia 1. Entendi. Né? O leite desnatado a gente já teve o hábito, o açúcar a gente não comia muito, mas eu troquei pelo adoçante as partes que eu comia com açúcar. E aí o meu pai falou uma frase que eu nunca me esqueço, e essa frase já ajudou muita gente, que eu sempre falo, porque é uma coisa que marcou muito. Ele falou assim: minha filha, você está gordinha porque você está fazendo alguma coisa errado. E eu falava: mas o quê? Não tem o que eu tô fazendo errado. Eu como salada, eu como verdura, eu tomo bastante água, eu gosto de me exercitar, tomo leite desnatado. Ele falou: então, mas então o que você vai ter que fazer? Você com você mesma, refletir o que você está fazendo de errado. Não sou eu, não sou sua mãe, não é seu amigo, ninguém vai ter que falar pra você o que você está fazendo de errado, porque você sempre vai se defender, você que sabe. Então, quando eu sentei comigo e pensei: pera lá, eu quero emagrecer e eu preciso ver onde eu tô errando para poder começar a acertar agora, foi o que eu fiz. Sentei e eu vi. Então, eu vi que eu chegava em casa, às vezes, do trabalho 7 e pouco da noite, eu começava a comer amendoim, aí tomava um golinho de cerveja, tomava um suco, mas não era suco natural, era aquele suco de caixinha, que tem uma quantidade enorme de açúcar, que tá mascarado, a gente acha que não tem, mas também tem muito açúcar. Então, querendo ou não, eu achei o problema, eu achei as coisas que eu estava fazendo errado e comecei a acertar os pontinhos por aí. Então, no início foi muito difícil, porque eu decidi que eu ia trocar as coisas que eu gostava muito de comer, principalmente doces, e eu sabia que eu não sabia comer apenas um pedacinho de doce. Então, eu optei por não comer mais os doces. E você foi com leite condensado, com chocolate, com creme de leite. Então, isso aí eu evitava mesmo de comer um pedaço, porque senão eu ia querer comer o resto. E você conseguiu essa abstinência por quanto tempo, Daniela? Ficar sem doce total, esses doces que eu sabia que eu não poderia comer, eu fiquei uns 8 meses. Mas eu tinha a opção número 2, o plano B, os truques pra gente não cair tanto em tentação. Então, assim, mesmo nessa época, já não estar mais com o nutricionista, porque como quem é gordinho já foi ao nutricionista várias vezes, eu já sabia o que eu podia e o que eu não deveria comer. Então eu lembro de algumas instruções que a nutricionista passava, de ter alguns alimentos que fossem me ajudar na hora de ter aquela vontade de comer. E o meu maior problema era a vontade de comer doce. Então eu sempre tinha um leite em pó desnatado, eu tinha um cacau, eu tinha um açúcar do bem, que era um mascavo, ou então na época nem o demerara não estava tanto em alta, mas o mascavo. Pra quê? Às vezes misturava aquilo ali com uma aguinha. Demerara, você O demerara, o açúcar demerara, ele é um açúcar muito bom também. Ele não dá tanto gosto quanto o mascavo na comida. Quando assim, e é fácil de encontrar. Sim, facílimo de encontrar. Principalmente vocês que estão em cidade grande. Aqui que é muito mais fácil de fazer dieta, de encontrar os produtos, do que numa cidade pequena igual o Mundo Novo que eu moro, que é em média 14 mil habitantes, mais ou menos. E esse açúcar, Daniela, ele pode ser utilizado na culinária, por exemplo, para ir ao fogo, Ele pode ir ao fogo, ao forno. Ele pode ser consumido dentro do café, que não dá tanto gosto quanto o mascavo. Entendi. O pessoal reclama muito do mascavo, porque assim, é um pouco de hábito, né, Roseli? Eu acho que o hábito facilita. Só que o pessoal reclama muito que o mascavo, tanto ele dá um gosto mais forte, que é o gosto da cana-de-açúcar mesmo, e também um pouco mais o pigmento na comida. Então, se você vai fazer um bolo branco, ele não vai ficar tão branco. Vai ficar meio porque ele pigmenta, tá? Mas é o hábito. Eu acho que é mais o hábito mesmo. E aí você, continuando, né, a sua história, você tentou eliminar os doces, substituindo por esses açúcares. Exatamente, por trocar por um alimento mais saudável. E dentro da minha casa, a minha mãe também me ajudou muito na alimentação. Então ela fazia bastante legume, ela fazia bastante salada, evitava usar muito óleo. E na época, como eu sou dentista, e eu trabalhei em Naviraí por um bom tempo, e o restaurante onde eu almoçava, pois eu não almoçava em casa, que era um pouco longe da minha casa, eu optava por almoçar nesse restaurante que era bem próximo. E esse restaurante era um restaurante
com hábitos japoneses, chineses, então eles tinham uma fartura grande de produtos saudáveis. Talvez eu não encontrasse em outro restaurante, nem muito menos em casa. Porque em casa, por mais que você faça uma verdura, uma salada, mas você não vai fazer 3, 4, 5 tipos de verdura, né? Porque acaba indo desperdiçando. Então esse restaurante... E toma um tempo também, né? Oh, com certeza. E esse restaurante me ajudou muito. Então tem muita gente que fala, eu não emagreço porque eu como em restaurante. E Entendi. pelo contrário, eu optei por usar aquela alimentação que tinha no restaurante para me favorecer. Então, querendo ou não, tinha muita verdura fresca, salada, grão de bico, feijão de corda. Então, esses alimentos que tem tofu, que eles usam bastante na culinária japonesa e chinesa. Claro que tinha massa, mas aí eu passava assim, rapidinho, sem olhar aquelas maçaradas toda lá, ia no meu arroz integral e aí ia na parte de proteína. Então eles sempre tinham peixe, carne, frango. Então o que eu optava? Se eu via que o peixe naquele dia era frito e o frango era grelhado, eu comia o frango. Certo. Se eu via que o frango era grelhado e naquele dia não tinha peixe e a carne era também grelhada, eu optava por comer uma vez na semana uma carne vermelha, de boi, de porco e tudo mais. Mas não era uma carne que me apetecia muito o paladar, eu gostava mais de frango e do peixe. Então lá eles tinham os preparos de peixe maravilhosos. Então, culinária japonesa. Eu comia mesmo. E eu comia aquilo sempre. Entendeu? Era não chegou um tempo que você se sentiu enjoada? Não, porque a comida deles era, não sei, assim, era maravilhosa. Era um tempero suave. As saladas, elas não eram temperadas. Eu também não tenho o hábito de temperar salada. Então eu colocava muito gengibre. Então eu variava, porque como tinha muita opção, eu não enjoei. E uma outra coisa que eu tive o hábito, hoje não mais, hoje já eu tomo. Mas, por exemplo, na época eu não bebia nada quando eu estava me alimentando. Tá? Porque hoje eu já me policiei, já melhorei, mas querendo ou não, eu comia muito rápido. E eu acho que o beber me dava um pouco mais, me enchia muito. E eu acabava comendo, não comia tanto, tomava mais suco e água do que de fato me alimentava. Aí passava meia hora, 40 minutos eu já estava com fome. Tá? Então era uma coisa assim que eu optava por não tomar mais nada. E querendo ou não, mesmo que fosse o suco natural, era um acréscimo de valor calórico que eu não estava querendo. Entendi. E eu já fiz algumas dietas também, Daniele, e é engraçado, né? A última que eu fiz com a minha nutricionista falou, Roseli, existe alguns mitos com relação a tomar água na hora das refeições, né? Mas segundo ela acha que a pessoa quando toma água e não o suco na hora da refeição, além da água facilitar o trânsito intestinal, sim. E ela te deixa hidratada e sem contar que também ela te dá uma sensação de saciedade. Você não come já uma quantidade maior de alimentos, isso, né? Exatamente. Mas é como você falou, tem que ser de forma ponderada e bem estudada, porque se você também tomar muita água, você acaba não comendo a quantidade e vai sentir fome. Daniele, a sua história está realmente muito interessante, mas eu vou para um rápido intervalo. Mas antes nós vamos conhecer os nossos apoiadores. Você sabia que agora a Empório das Frutas oferece para os seus clientes produtos orientais, tanto para a culinária japonesa e também para quem gosta da culinária chinesa? Você vai encontrar tudo para deixar os seus pratos mais gostosos e saborosos, sem contar as frutas, verduras e legumes que vêm fresquinho direto do produtor para a sua mesa. Volta com o programa Saúde e Bem-Estar aqui pela TV Grandourados, a TV da família douradense, e hoje recebendo a odontopediatra, a Daniele, que é lá de Mundo Novo e que está contando para nós uma história muito bonita de superação. Ela que queria emagrecer alguns quilos para no dia do seu casamento, né, Daniele? Tá mais magrinha. Comprar o vestido dos seus sonhos, porque não tem coisa pior que a gente chegar numa loja. Eu falo porque hoje estou 20 quilos, hoje eu estou com 25 quilos a menos do que eu já fui.
Então, só que hoje eu estou no peso que você estava quando você começou a dieta. E aí, só que eu pretendo eliminar alguns quilos. E é muito complicado, não que a gente tenha alguma coisa contra quem está acima de peso. Claro. Mas a gente chega na loja, a gente não acha o vestido, a gente vê um vestido bonito, mas não tem a sua numeração. Sem dúvida. E hoje o que acontece com as lojas? Eles investem muito em modinha, em pessoas que são magras, né? E a gente tem essa certa dificuldade. Mas você contou pra gente no primeiro bloco como foi que você começou a sua dieta, né? Foi incentivada pelo seu casamento, que iria acontecer dentro de 1 ano, e seu pai também, que já tinha eliminado 25 quilos, deu uma palavra de incentivo a você, né? Com certeza, eu acho que foi o fator determinante, essa chacoalhada aí foi importantíssima. Tanto o meu pai de ter dado a chacoalhada e minha mãe de ter segurado as pontas, de ter ajudado a fazer os alimentos, ao preparo, a cuidar, dar aquele apoio. Não, Daniele, vamos conseguir sim, sem dúvida, né? Então os dois ali foram um apoio-chave. Na época o meu noivo também, que na verdade, Roseli, eu sempre falo assim, como você mencionou, que a gente não tá falando que a pessoa gordinha não é feliz, nada. A pessoa bem resolvida, seja gordinha ou magrinha, ela vai estar feliz. O meu marido tinha 59 quilos e eu tinha 82. Ele tinha, enorme, né? Era enorme, eu falava que a gente era o casal 10, ele era um palitinho, eu era uma bolinha, era até engraçado, os amigos nossos davam risada por causa disso. E ele é mais alto que eu, deve ter 1,72 m, eu tenho 1,64 m, mas a impressão dava que eu era maior do que ele até, acho que pelo fato de ter peso. Mas o Guilherme, por exemplo, ele era magrinho, só que ele tinha vários problemas de saúde, tá? Ele tinha gordura no fígado, triglicérides alto. Porque a alimentação não era uma alimentação boa. Eu mesmo gordinha, querendo ou não, eu não tinha tantos problemas de saúde quanto ele. Mas eu tava com problema no joelho, de dor no joelho, sabe? Então, assim, eu tinha muito calo nos pés, joanete, então eu não tava conseguindo usar mais sapatilha direito. Então isso me incomodava, doía. Fora que, realmente, como você falou, nada do que eu colocava mais servia. Para quem usava 40, 42, estava usando 46 com stretch, com lycra. É verdade. Né? E como você mencionou, hoje o G não é mais o G de antigamente. Hoje, mesmo eu estando vestindo 38, 40, tem horas que eu vou numa loja e eu penso, gente, olha o tamanho desse G. Eu me lembro como constrangida era já pedir um 46. Imagina você chegar com um 46 e o 46 ser um 40. Não entrar nem na sua perna. Né? Então, eu acho que hoje, infelizmente, a gente vive essa realidade de manequim aí mesmo. E o duro que, assim, segundo dados do IBGE, mais da metade da população, 52%, está acima do peso, né? É muito. E é uma consciência que as pessoas têm que ter de mudança de hábito, né? Sem você dúvida. Comentou que você mudou a alimentação, mas você também praticou atividade física? Sim, no início... Eu não sou, até minha personal vai brigar, minha personal poliana vai brigar comigo agora quando eu falar isso. Mas eu não sou uma amante de academia não, Roseli. Infelizmente eu gostaria de falar que eu sou, falar, não gente, olha, realmente eu sou amante, não sou. Mas sabe o que me prendeu a atenção? Desculpa te interromper. Quando eu li o seu release, eu percebi que você falou assim, olha, tinha dias que eu chorava para não ir para academia, mas eu ia mesmo chorando. Sem dúvida, e até hoje é assim. Porque eu acho que no início é muito mais difícil ainda. Você vestir a roupa e falar, não, tem que ir lá, vou lá, estou gordinha, minha roupa de academia não está bonita, porque hoje é um desfile de moda nessas academias, né? Ganha quem tá com o negócio com a calça mais bonita, com a marca mais cara, enfim, né? E a pessoa, pra malhar de verdade, não tá lá pra isso. Então, era um sacrifício, sim, ir à academia. Principalmente quando tá muito acima do peso. Muito acima do peso. Uma que você não consegue fazer o exercício corretamente, uma que você não executa. A dor, como a gente fica parada, a gente não fazia com facilidade, doía muito mais. Mas, no início, por eu saber que eu não ia gostar muito de ir na academia, eu comecei fazendo em casa. Então, o meu pai, quando emagreceu, também fazia em casa. Corria na rua, fazia abdominal em casa. Os exercícios corretos para fazer em casa, de abdominais, por exemplo? Isso, então, já tinha praticado academia quando mais nova, então a gente acaba tendo lembrando disso. Claro que eu não fazia exercícios, por exemplo, que iam acometer, por exemplo, a minha saúde, em questão de postura, de músculo, nem era isso. Mas, na verdade, era para gastar caloria, para ajudar no emagrecimento. Então, eu já estava comendo um pouco menos de caloria do que eu comia e, além disso, estava gastando caloria. E uma dica, pessoal, para quem está em casa, de exercício mesmo, que eu falo que é um resultado bacana, é o pular corda.
Isso que eu ia falar pra você. O pular corda pra mim é uma coisa simples, então era um aparelho que eu tinha, que eu não guardava espaço, era uma coisa pequena demais, levava pra todo que era lugar, então eu pulava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingos, eu pulava todos os dias. Aquela cordinha que você mesma manuseia ela e você vai pulando. E isso, aquela corda que era a corda do caminhão do meu pai, que ele arrumou uma corda pra mim imediatamente, e eu comecei a pular corda. E ele que incentivou você a pular corda? Sim, porque ele pulava a corda, ele fazia tudo isso. E quando você começou com 82 quilos, você conseguia pular? Não, exatamente. Então, eu reaprendi a pular corda. Porque quando a gente é criança, a gente sabe pular, né? E ali, quando eu reaprendi a pular corda, no início, ai, como era difícil. Pulava 2 pulos, errava 10. E não cansava, doía o joelho, doía a perna. Então, assim, eram pulinhos pequenos. Hoje eu falo assim que já dá pra competir já, de tanto que pula a corda. Então hoje eu sei pular baixinho, que a corda passa, eu quase nem movimento, nem levanto muito perna mais pra cima. Mas por quê? Já são quase 3 anos aí pulando corda. Então assim, na academia, quando as esteiras hoje estão ocupadas, eu peço, pô, ele me dá uma corda que eu vou começar a pular, que já é um exercício aeróbico que queima muito. E outra, é um exercício que você pode fazer em qualquer lugar, não precisa de espaço. Não precisa de academia, não precisa de ninguém falando, olha, você tem que pular assim, pular assado. Pode fazer até na sala da sua casa. Isso, eu fazia lá na frente de casa, porque eu também não tinha vergonha não quando o pessoal passava. Não estava fazendo nada de errado, né? Na verdade, estava até fazendo coisa boa mesmo. E corria muito na rua. Corria na rua, chegava do meu trabalho, 7h30. Então eu saía de casa às 7 horas da manhã, chegava em casa às 7h30 da noite. Ainda tinha pique pra fazer isso. E eu pulava. Então era um dia após o outro. E assim, Roseli, é uma coisa que eu vivi. Você fazia isso todos os dias? Todos os dias. De domingo a domingo? De domingo a domingo, tá? Às vezes domingo eu não corria, mas eu pulava corda. Então eu sempre fazia alguma coisa. Acordava de manhã no domingo, já pulava corda. E a maioria dos outros dias eu fazia no final da tarde. E uma coisa assim que eu acho que eu me lembro, que eu gosto de lembrar muito assim, é que eu vivia um dia de cada vez. Então, cada 100 gramas era uma vitória, era uma comemoração. Ai, mas eu cheguei no final de semana e emagreci só 300 gramas. Mas eu emagreci 300 gramas. Meu pai conta que no primeiro mês de dieta dele, ele emagreceu 100 gramas no primeiro mês de dieta. Nossa. E ele, assim... Não desistiu. Não desistiu, porque a minha mãe na época ainda falou pra ele, Roberto, faça mais um mês, porque se você não emagrecer, aí deve ser algum problema hormonal, algum outro problema que você não está conseguindo emagrecer. E depois de uma semana que ele continuou tentando, aí começaram a vir as vitórias. Emagrecer, e aí no total perdeu 25 quilos. O homem, por ser mais abençoado, de emagrecer mais fácil, ele emagreceu acho que em 6 meses mais ou menos tudo isso. Nossa, Daniela. Porque o homem é mais prático, né? O que você comentou, seu namorado na época pesava 59, né? Exatamente. E acho que já nascem com esse dom, né? Com esse dom de emagrecer mais rápido do que as mulheres. Não sei. Até é uma questão de metabolismo também, com certeza. Né? O aporte físico, a parte muscular, tem mais músculo, tudo isso facilita também, né? Daniele, eu já entrevistei várias pessoas, nutricionistas aqui no programa, já li muito sobre o assunto, sobre a dieta do Can, que é uma dieta muito famosa e parece que é uma dieta que muitas pessoas conseguem eliminar o peso e continuarem mantendo, né? Sim. Porque é uma dieta que não é tão rigorosa, não é tão restritiva, e só que eu percebo assim, se a pessoa não for determinada, ela emagrece e depois volta a engordar. E esse é o grande desafio para quem quer ter uma vida saudável, né? Com certeza. Ela tem que mudar os hábitos alimentares, praticar atividade física. Mas conta pra gente, no total você eliminou quantos quilos, em quanto tempo foi e como que está a manutenção hoje? Certo. Eu perdi ao todo 22 quilos, né? Eu falo que a gente não perde, né? A gente elimina, porque a gente não quer mais encontrar isso, né? Aí nunca mais. Então, assim, foram ao todo, desde o meu casamento, são 3 anos já, mais ou menos, de luta, mas que eu eliminei, para casar eu eliminei 11 quilos, então eu já casei bem mais magrinha, mas mesmo assim eu continuei essa alimentação dentro da minha casa. Porque normalmente, eu te interrompendo novamente, quando a pessoa casa, a tendência é engordar, né? Sim, porque, não sei assim, as pessoas falam, emagreceu só pra casar. Porque o casamento engorda. Eu acho que é ao contrário, porque como eu vinha com essa alimentação e quem cozinha na minha casa sou eu, então pelo contrário, eu emagreci mais ainda, porque eu queria estar mais magra ainda. A minha meta na verdade era 58 quilos.
Mas ao passar do emagrecimento, você começa a notar que o seu corpo já está bem com um tanto de quilo. Né? Então isso muda. Hoje meu parâmetro até nem é mais tanto balança, e sim mais as minhas medidas, como que tá a minha musculatura, aquela calça se tá apertada, se não tá. Então é mais aí o meu parâmetro que eu começo a perceber. Né? Mas assim, então foi uma luta de passo em passo, devagar. Eu acho que por isso que até hoje eu não engordei mais o que eu emagreci. Então já vai ter mais ou menos de manutenção aí, 1 ano e meio mais ou menos de manutenção de peso. Como você mencionou na dieta Dukan, eu gosto muito da Dukan, até fiz uma época quando eu quero dar aquela perdida de peso maior, assim, se eu tenho alguma coisa com um evento, eu gosto muito de dar uma secada com ela, porque eu acho que realmente ela a gente não passa mal e é uma dieta que tem bastante coisa, assim, mas é dieta, né, Roseli? Então é como a gente falou, é dieta. Eu acho que a reeducação alimentar é o melhor, não sou nutricionista, mas eu digo por experiência minha mesmo. De viver, já fiz muita dieta da sopa, que só podia comer sopa o dia inteiro, aquela dieta dos pontos, que tem que contar ponto de cada alimentação, e realmente ajudam, tá? Emagrecem, por quê? Porque trocam alimentos, diminui a quantidade de caloria, mas a reeducação alimentar eu acho que é a melhor opção que a gente tem. Você pode viver isso aí todos os dias, você pode ir na casa de alguém que você não tem problema com, isso eu não posso, como é que foi o preparo, será que colocou óleo, será que não colocou, será que tem creme de leite, será que tem leite condensado, entendeu? Então eu acho que você consegue ter uma vida social mais fácil. E mais consciente também, né? Ah, com certeza. Não é porque você foi na casa de alguém, você vai fugir da alimentação que você está acostumado a comer no dia a dia, que aquilo vai ser um problema para você, né? Ah, sim, sem dúvida. Eu acho que tudo tem que ser ponderado, né? Então, por exemplo, se você sabe que um final de semana você vai para casa de um parente, que vai ter churrasco e nhoque, então lá na semana você fala, opa, já tem que dar uma cuidadinha aqui e ali, para que no final de semana eu sei que eu vou comer uma coisinha a mais, né? É verdade. Mas assim, a gente tem que sempre, eu acho que cuidar mesmo, tá? O máximo que puder, eu acho que não tanto pela estética, mas pela saúde do corpo mesmo. E a alimentação, eu falo, o que a gente come aqui vai refletir lá na frente. É verdade. Eu, como odontopediatra, eu vejo isso muito dentro do meu consultório. Essa alimentação das crianças, que é essa alimentação cheia de doce, cheia de produtos industrializados. A criança, não quero comer salada, a mãe fala, deixa. Não precisa comer, ou então, tá tão difícil, minha criança não come nada, eu vou dar uma papinha, não vou fazer papinha, vou comprar do mercado que é mais barato. Mas é de fruta, não vai ter açúcar. É de fruta, não vai ter um nível de sódio, de salgado, não vai ter um nível de sódio muito grande, né? Porque é industrializado, isso aqui é vendido, é na propaganda, faz sucesso, como que isso aqui vai ser ruim para minha criança? É verdade. E hoje o índice que a gente tem dentro do consultório, eu trabalho em consultório particular, ou seja, então é uma população com um nível social um pouco mais elevado, então a gente espera que seja uma criança que tem uma saúde bucal melhor, mas isso não existe, não é dessa maneira, tá? A cárie, infelizmente, ela comete, não tem nível social. E sim a dieta cariogênica, aquela que é a dieta cheia de açúcar, de carboidrato, porque a mãe às vezes fala, não, mas o meu filho não é de doce, meu filho não come muito chocolate, bala, mas o que ele come? Mãe, ele mama leite, com achocolatado com açúcar, e aí às vezes a gente coloca um pouco de açúcar porque esse chocolatado não tem muito açúcar. Então doce ele não come, chocolate ele não come, mas tá embutido tudo isso daí. Então ele come um iogurte que tem açúcar, ele come, mas é um biscoito que não é recheado, mas a quantidade de açúcar que tem tudo ali. Então grande, hoje, infelizmente, a alimentação das crianças está muito errada também, porque o alimento industrializado é muito mais fácil e, querendo ou não, esse alimento ele está mascarado com produtos, com ingredientes que fazem muito mal para a saúde. E como você falou, nossa população hoje já é de grande parte de obesidade ou então sobrepeso. Até gostaria de mencionar um documentário que eu andei olhando esses dias, que é o Muito Além do Peso, que fala muito sobre alimentação infantil, mostra crianças obesas no nosso Brasil inteiro. Tá? Então, quem tiver a oportunidade de assistir é muito legal, acho que dá uma informação muito a mais para nós, né? Legal, acrescenta para a gente estar se informando sobre isso. E também o fator preponderante nessa correção de hábitos saudáveis, de seguir uma dieta, no começo vai ser difícil, como você mesma comentou, mas é uma questão de se adaptar. Com certeza. E até para que a gente tenha acompanhado também nos noticiários o termo longevidade, né? Se você quer viver bastante tempo, você tem que
lutar para isso, né? Porque nós somos reflexo daquilo que nós comemos, né? Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, Daniele, eu vou ser novamente para mais um intervalo. Depois, na volta, a gente quer conhecer um pouco sobre como que está a sua alimentação hoje, né? Se você consegue, eu sei que você está conseguindo manter o peso, mas eu sei que eu queria conhecer um pouco mais de como é a sua alimentação e a gente volta rapidinho então. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, hoje recebendo a odontopediatra Daniele, que veio lá de Mundo Novo para participar do programa Saúde e Bem-Estar. Eu estou ressaltando tudo novamente, Daniele, porque às vezes a pessoa chegou em casa, ligou a TV agora, né? Então eu sempre gosto de apresentar a pessoa novamente, sempre que eu volto dos intervalos. E a gente estava falando sobre emagrecimento. A Daniele contou um pouco para a gente da história dela, que eliminou 20 quilos, né, Daniele? 22 quilos, numa questão de... O tempo todo, mais ou menos uns 2 anos, vamos colocar, mas que eu mantenho já vai ter uns 3 anos e meio, mais ou menos, né? Ao todo. Então, o emagrecimento e a manutenção deram uns 3 anos e meio até agora. Nossa, e eu penso assim, Daniele, como é um problema que me aflige também, é difícil fazer dieta, né? E não só fazer, mas depois que você elimina os quilos, o difícil é manter aquele peso que você conseguiu. E é o desafio maior, no meu ponto de vista. Conta pra gente como que foi pra você, como que está sendo, como que é a sua alimentação. Bom, Zeli, então assim, eu acho que realmente o início, o pontapé inicial, ele não é o mais fácil. Talvez... eu falo assim, durante todo o meu tempo de emagrecimento, hoje, ganhar massa muscular, trocar, não só emagrecer e querer um corpo mais definido, é mais difícil do que só emagrecer. Mas tomar a decisão de emagrecer, falar, não, eu vou mudar os meus hábitos, eu vou fazer um exercício físico, eu vou abdicar das coisas que eu gostava de comer, que eu comia todos os dias, mudar a minha alimentação. E fazer isso por um bom tempo, que eu acho que a gente consegue ter um resultado bom quando a gente persiste. Fazer uma dieta de uma semana é legal? Dá um resultado bom? Dá. Mas se a gente não persistir, aquele peso que a gente emagreceu, a gente volta a pegar todo ele de volta. Então, realmente, durante esse tempo de processo de emagrecimento, a manutenção, quando você emagreceu e você falou, nossa, agora tô bem, tô vestindo o número que eu quero vestir, então agora posso comer. Agora posso comer porque agora não vou engordar mais. E, infelizmente não é assim. Seria bom se eu pudesse falar para todas as pessoas que me escutam e falar, gente, olha, podem ficar tranquilo que vocês não vão engordar mais. Podem comer de novo o que vocês comiam, que vocês não vão engordar. A parte difícil já passou, né? A parte difícil já passou, olha, foi uma aprovação, vocês conseguiram. Não. E se você voltar a comer novamente como você comia, você vai engordar tudo de novo. Então, quando você faz a reeducação alimentar, no começo é muito difícil, nos primeiros eu acho que os 2, 3 meses, que talvez você enfrente mais dificuldade, depois você começa a habituar o seu paladar, começa a habituar o seu corpo. Outra, o estômago já não é a mesma coisa, o seu intestino já não é mais a mesma coisa, então às vezes você quer comer uma coisa mais gordurosa, cheia de açúcar, e o seu organismo já não responde mais daquela maneira, né? Então aí você já se sente mal, não só se sente mal porque ficou mais gordinho, mas o seu organismo já não responde legal, então você se sente mal por estar às vezes doente, ficar com a imunidade mais baixa e tudo mais. Mas o manter assim até hoje, foi porque eu mudei realmente a alimentação dentro da minha casa, né? Então assim, hoje nas redes sociais, com o projeto Dani Magrinha, que nasceu, né, depois que eu comecei a emagrecer, então a minha trajetória eu conto isso nas redes sociais, justamente para incentivar as pessoas, as comidas que eu fazia, eu postava as receitas, aquelas receitas que não davam certo, que a gente misturava e não dava certo, eu nem postava, porque eu pensava, se eu que estou já mais acostumada a comer esse tipo de comida não gostei, imagina a pessoa que está começando o regime agora, então é mais difícil. Então essa alimentação,
ela acho que tudo isso aconteceu de eu não ter voltado o peso, por quê? Porque eu me mantive em exercício físico, tá? Não era constante como é hoje, que hoje eu pratico mesmo musculação, mas eu sempre fazia alguma coisa e eu me mantive naquela alimentação equilibrada. Claro que depois de um certo tempo, de 1 ano mais ou menos, você já começa a se policiar. Isso eu posso comer um pedaço, não vou comer 3 fatias de pão, por exemplo. Como uma fatia de pão, mas pelo menos não deixo de comer, porque ficar sem comer tudo é muito difícil. Eu acho que daí quando você fala, agora cansei disso, vou voltar a comer tudo de novo, aí é onde você acaba se perdendo e engordando tudo. Então hoje a minha alimentação na minha casa, como eu falei no bloco anterior, o meu marido ele era magrinho, mas tinha muito problema de saúde. Hoje o meu marido, ele pesa 73 quilos. Nossa, que bom. Né? Então eu falo que assim, além da minha comida que eu fazia em casa, e acho que ele foi tão parceiro que ele até comeu o meu peso junto que eu perdi, pra eu não achar mais. Mas assim, a minha alimentação foi determinante, Roseli. Então assim, hoje ele come tudo que eu como. Muitas pessoas perguntam, Daniele, mas você faz 2 alimentação? Você faz 2 almoços? Você faz 2 jantares? Não. O Guilherme, ele come tudo que eu como. Por quê? Porque a minha alimentação, todo mundo pode comer. Não é aquela alimentação caracterizada de dieta. Ah, isso aqui tem gosto de nada, isso aqui tem gosto de adoçante, isso aqui não tem sal, isso aqui não tem tempero. Não, pelo contrário. E a resposta mais correta de tudo que você está falando foi o resultado em você e nele. Porque ele pesava 59, que eu acho assim que pela altura ele estava até abaixo do peso. Muito abaixo do peso, exatamente. E aí agora comendo da forma correta, eliminando as coisas erradas que ele fazia, ele foi pro peso normal. Exatamente, mas comendo coisas saudáveis, super saudáveis. Então o que eu troquei? Na minha casa, eu realmente não gostava muito de arroz integral, esses produtos integrais não eram, me apetecia muito, mas eu comecei a aprender a cozinhar e trocar a farinha branca por uma farinha integral. Depois eu comecei a evoluir um pouquinho, trocar a farinha branca por uma farinha sem glúten, aprender a cozinhar. Então eu não cheguei na minha casa, mas ele, por exemplo, falei pra minha mãe quando eu comecei a emagrecer, mãe, agora você vai ter que tirar tudo isso aqui que você tem e comprar só produtos integrais, sem glúten, sem lactose. Não, porque eu acho que o início não é muito fácil. É verdade. E outras vezes nem você sabe cozinhar com uma farinha sem glúten e aquilo fica ruim e aí você acaba não comendo e desperdiçando. Então, na minha casa hoje, se eu falar pra você que eu tenho um açúcar refinado, eu não tenho mais. Entendeu? Então, hoje eu opto por comer um açúcar mais saudável, por um óleo mais saudável, um óleo de coco, uma manteiga clarificada. Tenho, às vezes, um óleo de girassol, tenho uma farinha de trigo, às vezes integral, não uso muito mais, opto por usar uma farinha de arroz, porque hoje eu já sei cozinhar com uma farinha sem glúten, apesar de que lá na minha casa não tenho ninguém intolerante, mas como as redes sociais, o projeto Dani Magrinha no Instagram, no Facebook, as pessoas buscavam receitas sem glúten, porque hoje a gente sabe que tem muita gente que é intolerante à lactose, a glúten, e às vezes procura uma dieta balanceada, então eu comecei a cozinhar também esse tipo de comida para poder postar na minha rede social e abranger um público maior, né? Mas não que seja uma regra ter que cozinhar sem glúten ou então cozinhar sem lactose. Não, eu acho que o fato de você trocar esses refinados por uma farinha com mais qualidade, com mais fibra, isso tudo já vai ajudar bastante. Com mais nutrientes, né? Isso. E lá em casa, sim, o meu marido não é de tomar refrigerante, eu também fazem mais de 9 anos que eu não tomo refrigerante, então eu já não tomava com tanta quantidade. Eu tomava vitaminas. Muito zero, né? Mas depois eu acabava não tomando tanto mais. E quando eu comecei o regime, realmente aboli mesmo. Então, assim, eu falo 9 anos sem tomar Coca-Cola, refrigerante de, assim, com muito açúcar. Eu começava a tomar o diet e depois eu optei por parar de tomar tudo, de vez, né? Então, optei por tomar mais suco natural, água, coisas que eram mais saudáveis né? Dani, nós falamos que nesse bloco a gente ia falar sobre os mini cursos, né, que você dá de cozinha fit. Certo. E aí, por tudo que você está falando aí, sobre produtos sem lactose, sem glúten, explica pra gente então como que você realiza esses cursos, onde que são realizados, como que é essa cozinha fit? Bom, Roseli, o mini curso de cozinha fit foi um acontecimento assim que eu nunca esperava, assim, o tanto de sucesso que aconteceu, a proporção que tomou, até o projeto Dani Magrinha, quando eu comecei, na verdade, eu já tinha emagrecido bastante peso e comecei a postar a minha rotina. Não só rotina. Interrompendo de novo, né? Que acho que é a terceira vez que eu estou te interrompendo. Duas mulheres conversando é uma loucura, É uma né? loucura. Mas fala pra gente, você já falou várias vezes aí desse projeto Dani Magrinha. Explica um pouquinho o projeto. Então, o projeto Dani Magrinha, ele nasceu junto com a Dani Emagrecendo.
tá? Então, quando eu comecei a emagrecer, eu via que foi uma época que acho que todo mundo estava emagrecendo, que todo mundo queria fazer dieta, que todo mundo queria se sentir melhor, o bem-estar, a alimentação saudável. Então, eu notei, assim, que as pessoas viam eu emagrecendo e ficavam assim, nossa, Dani, o que você fez? Né? Como que você emagreceu? O que você está fazendo? Então, eu lancei o projeto Dani Magrinha no Instagram, ano retrasado. Então, assim, para contar um pouco mais sobre o projeto, sobre a Dani Magrinha, de estar magrinha, de chegar ao objetivo de estar magrinha, né? Então, era esse o objetivo do projeto. E o projeto, na verdade, cresceu, ficou grande e depois disso veio o mini curso de cozinha fit. Como eu trabalhava no posto de saúde, eu era da saúde pública do meu município, eu fazia minhas coisas. Comecei até com um pão do Can, que foi uma receita da dieta do Can, que eu fazia bastante, e levava no posto. O pessoal adorava, ai, Dani, faz pra vender, traz pra aqui pra gente, a gente compra. Gente, mas eu nem sei quanto é que custa isso aqui pra vender, porque eu não faço pra vender, faço pra mim. E levava pro pessoal, o pessoal gostava e queria que eu vendesse. Então, ali, comecei a fazer muito pra vender. Só que chegou um momento que eu tinha encomenda de 40 pães num dia. Nossa! Mandava pra Naviraí, mandava pra Dourados, mandava pra Mundo Novo, Eldorado, ali nas cidades próximas. E o meu marido, até quero mandar um beijo especial pro Guilherme, porque o Guilherme sempre o meu ponto-chave hoje lá em casa. Eu brinco que ele é o motorista particular do minicurso, é o untador de forma particular lá do... Mil e uma utilidades. Mil e uma utilidades, exatamente. Então, ele quem untava as formas pra mim. Então, era uma loucura. Eu comecei com 10 formas, daqui a pouco eu já tinha 30, 40 formas de pães pra poder suprir e hoje tá nesse a quantidade. Ainda? Hoje não. Hoje eu faço algumas coisas pra vender. Não faço com tanto mais assim, igual eu fazia, porque isso tomava muito tempo. Cozinhar toma muito tempo. É verdade. Cozinhar, eu acho que é uma forma da gente amar as pessoas. Então, o meu emagrecimento, eu falo assim, que ele teve um diferencial, que ele não foi só emagrecer. Foi emagrecer e o mini curso nasceu do emagrecimento. Foi nascer assim, espontâneo de tudo aquilo que eu fazia, e eu quis ensinar isso para as pessoas também poderem cozinhar em casa. Porque se eu, uma pessoa que era dentista, que trabalhava, que tinha marido, tinha casa, tinha gato, cachorro, por que aquela pessoa também que tinha tudo isso aí não poderia fazer? Né? Então o mini curso ele surgiu de uma ideia de uma amiga minha lá de Mundo Novo, a Michele, que falou, Daniele, por que você não ensina a fazer tudo isso que você faz? Porque realmente isso não vai te tomar tanto tempo. Então eu comecei em março do ano passado a dar os mini cursos. Então começou discreto, lá na casa da minha sogra, que deu a cozinha para eu poder fazer. No início foram 10 meninas, o curso ele era a base de módulos, então eram, por exemplo, o primeiro módulo era receitas de frigideira, o segundo módulo era bolos e pães, então eu abrangia uns temas para poder ensinar. Ou seja, o curso, na verdade, ele já vai para a prática, né? Já vai para a prática, teoria. Nada teórico. Por quê? Até porque eu não tenho nenhuma formação nessa área. Entendi. E sempre quando eu vendo o meu mini curso, quando eu falo, quando eu dou uma entrevista, quando eu conto a minha história, eu gosto de deixar isso claro, tá, Roseli? Porque eu não sou nutricionista, eu não tenho nada na gastronomia, eu sou odontopediatra, então sou dentista, que emagreci, que sou uma pessoa normal que começou a cozinhar e gostou da cozinha, amou o alimento, amou essa área de saudável, viu que isso deu resultado e quis passar isso para as pessoas, para que as pessoas também possam fazer isso na casa delas. Que então bacana. O mini curso começou discreto, pequeno, com 10 alunos e aumentou. Logo que eu dei uma turma em Mundo Novo, eu nem pensava em sair para dar curso, porque eu pensava, como eu não dirigia na estrada, eu pensava, imagina, eu vou ter que ficar tomando tempo do meu marido, ou então indo de ônibus, não era tão fácil. E aí logo saiu uma turma em Naviraí, saíram 3 turmas aqui em Dourados, eu já dei 3 turmas aqui em Dourados. Que bacana. Um Arama, no Paraguai, Marechal Cândido Rondon, 4 Pontes, enfim, vários lugares. Ano passado nós tivemos 327 alunos. Nossa, tá? que bacana. Então eu fui adaptando o mini curso, ele era módulo, eu vi que era difícil reunir 5 vezes as mesmas pessoas no mesmo final de semana. Entendi. Então eu enxuguei o curso, peguei as melhores receitas que as pessoas viam, que a gente vê que as pessoas gostam mais no curso. Então o curso ele funciona como? Eu ensino, eles olham, anotam, ganham as receitas impressas, nós provamos todos os produtos, dou dicas, troca isso por isso, se não tiver isso pode usar isso, e as pessoas vão perguntando. Então é um curso simples. E tem duração de quanto tempo? Em média, hoje o curso mudou um pouco, ele mede 6 horas. Então eu dou 3 horas de manhã, 3 horas da tarde, composto de 10 receitas.
que eu acho que fica mais viável, receitas que abrangem sobremesas, abrange um pão, abrange um bolo, abrange um caldo, abrange um prato rápido, uma coisa rápida de você fazer, uma salada mais elaborada. Então são coisas fáceis, Roseli, coisas fáceis que eu faço na minha casa. Até quando eu montei, eu não pensei muito no que eu ia ensinar, porque eu pensei, vou ensinar o que eu sei, vou ensinar o que eu faço. Não adianta eu querer ensinar uma coisa difícil, que a pessoa vai chegar em casa e vai falar, meu Deus, o que era mesmo que a Daniela ensinou lá? Não consigo nem me lembrar do que era o ingrediente que eu podia trocar. Então, não adianta, isso aí a gente não faz. A gente que gosta de cozinha, faz. Agora, quem não gosta, não vai fazer. Não vai fazer. Quem está dieta, é muito mais fácil abrir um pão que já vem pronto do mercado, do que às vezes fazer um pão muito elaborado, deixar crescer de um dia para o outro, usar fermento não sei o quê, farinha difícil de encontrar. Então, lá na minha cidade, eu não tenho uma loja de produto natural, como aqui tem várias lojas de produto natural. Isso é O verdade. mercado hoje traz produtos naturais por causa de mim e do mini curso. Nossa, que Entendeu? bacana. Então, foi uma mudança muito grande, aconteceu muito. E hoje o mini curso, esse ano, tende a viajar bastante, tá? Vai viajar bastante esse ano. Você já está formando turmas? Turmas já. penduradas? Eu já abri agora, a última turma que eu dei Guaíra, dei 2 turmas num dia só em Guaíra, numa loja de produto natural. Então hoje as lojas já me procuram para dar curso. Que bacana. E assim, acho que talvez por ser essa simplicidade de curso, por eu ser essa pessoa assim que não tem, por exemplo, nenhuma formação, mas que acho que as pessoas me veem, se deu certo, cara, por que não pode dar certo verdade. comigo? Então hoje assim, até me fico muito feliz por ser uma pessoa que as pessoas me procuram para aprender, então assim, veem em mim que aquilo deu certo e que pode dar certo com elas também. E aí esse ano eu vou viajar com os mini cursos justamente porque as pessoas que me acompanham nas redes sociais não são de perto. Então é difícil poder fazer os mini cursos, vir na minha cidade, vir a uma cidade, por exemplo, digamos que eu dei uma aqui em Dourados, a pessoa é lá de Campo Grande. É difícil a pessoa às vezes vir até Dourados, que não é tão perto. Então verdade. essas pessoas começaram a me procurar para fazer cursos na cidade delas. Então esse ano eu vou fazer uma turnezinha agora em São Paulo, que o pessoal do meu blog até, que hoje virou o blog Projeto Dani Magrinha, eles são de São Paulo, então a gente já vai fazer uns cursos em São Paulo. De São Paulo pego um avião, vou a Florianópolis, dou um curso em Florianópolis, depois vou a Joinville, dou outro curso. Então eu já vou dando uma viajada. E fora isso, a agenda do curso já tem algumas cidades, já procura, né? Assim eu falo, já tem em Minas Gerais, tem Belo Horizonte, então já tem vários lugares que as pessoas estão me procurando. Então, Na verdade, esse ano eu tô me dando o luxo de viajar e conhecer um pouquinho mais esses meus outros seguidores aí. Que bacana, você comentou que você tem vários seguidores já no Instagram, né? Isso, nós já estamos indo para casa de 18 mil seguidores, Que bom. que cresceu muito, assim, eu agradeço eles, acompanham muita gente, prestigiam. Eu acho que todo realmente esse trabalho que a gente faz é para eles, né? No mini curso, as receitas que eu faço, que eu elaboro, eu também agora já tenho 2 colunas fixas em revistas, né? Então sou colunista fixa de receita mesmo. Quais são as revistas? A Ana? revista Fit, que é uma revista online, Certo. e o pessoal da Dieta e Receitas, que também tem uma página grande no Facebook, também tem a revista online. Então, na revista Já Fit... conheço bastante. Que legal. A revista Fit eu sou colunista semanal, então toda sexta-feira o pessoal pode conferir receita nova, exclusiva para a revista Fit. Que bacana. E a Dieta e Receitas, sou quinzenal, toda segunda, a cada 2 semanas, eu tenho receita nova lá também. Tá Então certo. é uma forma de eu estar conseguindo abranger uma população maior. E assim, Zeli, outra coisa que eu gosto sempre de dizer, as receitas que eu ensino no mini curso, todo mundo tem disponibilizado nas minhas redes sociais. Que bacana, Tá? Então né? tem no meu mini curso, na página no Facebook, tem lá no Instagram. Então sempre tem ela disponível. Então não é porque a pessoa faz o curso que depois ela não vai ter a receita. Então ela tem pessoas que é muito longe, que às vezes não consegue fazer o mini curso mesmo, tem a receita disponível passo a passo, como Que que eu bacana. faço, o resultado, né? Então, Aí ela pode ter o acompanhamento. Né? exatamente. E pode ver quantas vezes quiser, se não quiser, né? Hoje o celular facilita muito as redes sociais. Você dá um print, já anota, não precisa nem anotar no caderno de receitas. É verdade. Ô Dani, desculpa até, tô te chamando de Dani. nem Não, tinha fica à vontade, que é o combinado projeto Dani Magrinha, todo mundo já me conhece eu acabei assim. já te chamando de Dani. Eu imagino, por tudo que você falou, que essas receitas, além de fáceis, são baratas, né? Baratas. Porque eu acho assim, hoje ainda tem o pessoal ainda acaba falando que a alimentação saudável é muito cara. Se você for pôr na ponta do lápis, não é mais cara. Ela é mais barata. Né? Verdade. Fora que a gente também tem que pensar, não é nem tanto no que você Está gastando. está gastando, Mas e no que sim você você está está consumindo. nutrindo seu corpo. Então, assim, uma das coisas que eu sempre preconizo nas minhas alimentações, nos pratos que eu ensino, nem só a praticidade, mas sim a beleza do prato. Quem acompanha no Instagram, no Facebook,
no meu mini curso de cozinha, no blog Projeto Dani Magrinha, vocês podem olhar que os meus pratos são sempre muito decorados. Mas não são decorados com coisas difíceis, não. São decorados com coisas práticas. Não é uma decoração que eu fico lá 2 horas empetecando o prato. Não, porque eu também não tenho tempo para isso. Então é uma coisa simples, mas é a forma de você servir que isso faz que a gente já coma com os olhos e aquele alimento fique até mais gostoso na hora que a gente ingere. E eu gosto sempre de falar para os meus alunos, gente, isso ali é o seu alimento, é quem está nutrindo o seu corpo, quem está dando saúde para você. Então por que não ter um carinho a mais com aquele alimento na hora de preparar? Por que não demorar um pouquinho mais na hora de preparar aquele alimento? É verdade. Né? Porque isso ali é fonte de alegria, de vida para o seu corpo. Então eu acho que a gente tem que tratar bem delicadamente, fazer com amor aquela alimentação, até para nutrir as outras pessoas que estão ao seu redor. Então hoje as pessoas vão lá em casa, elas falam, Dani, o que você vai fazer lá das suas receitas para mim? Entendeu? Então quando as pessoas vão em casa, elas não querem comer um arroz normal, elas querem comer uma coisa diferente, porque quando elas veem os pratos, elas falam, Dani, ele é tão lindo que tenho vontade de fazer aquilo. E realmente saboroso, não é só lindo, é saboroso, tá, Roseli? Porque realmente seria errado da minha parte falar assim, olha, você mistura aveia com água e ovo, nossa, vai ficar um bolo maravilhoso. Não vai ficar, então não adianta. Então tudo que eu posto, que eu ensino, até no mini curso que as pessoas provam, é porque é gostoso mesmo. É claro, é igual ao alimento tradicional, o sabor é o mesmo? Não é, porque a alimentação, sim, e outra alimentação saudável, ela não tem o agrotóxico, ela não tem todos aqueles conservantes, oxidantes, tudo que tem na alimentação industrializada. E querendo ou não, isso realça, gordura trans realça o sabor. Então o paladar, ele vai modificando. Mas Dani, deixa pra gente o seu telefone, né, os seus dados, porque as pessoas, eu tenho certeza que elas vão querer entrar em contato com você. Mas aí o programa já está caminhando para o final. Eu queria ver se você aceitaria dar uma receitinha assim, de repente, de um prato fácil. Uma coisa bem fácil. Mas primeiro vamos aos dados, porque eu tenho certeza que todo mundo vai querer o seu telefone, seu e-mail. Pode passar. Bom, eu tenho as redes sociais, assim como eu já falei bastante, então vocês podem me encontrar, me contatar, até os meus alunos, eu sempre passo para que tiver dúvida. Mas é pelo Facebook, então vocês me encontram www.facebook/ mini curso de cozinha fit. Pelo Instagram vocês me encontram como @projeto Dani Magrinha. E o Dani é com Y? Dani com Y, Dani Magrinha, Projeto Dani Magrinha, tudo junto. E o blog, que também vocês vão encontrar um pouco do mini curso, um pouco das minhas histórias de superação, as minhas receitas, que vocês me encontram, então, www.blog, no caso, www.projetodanimagrinha.com.br. O meu e-mail de contato vai ser o meu e-mail pessoal mesmo, que eu uso para responder algumas informações, que é D de Daniele, Cel, do meu sobrenome, S-E-L-L. O Cel com S, né? Cel com S, @bol.com.br. Mas nas redes sociais, pessoal, vocês me encontram com facilidade, respondo prático. No mini curso tem o bate-papo lá, vocês conseguem me encontrar, perguntar, quiser tirar dúvida. O que vocês quiserem, pode me encontrar. E quem quiser acompanhar os artigos também, quais são as revistas? A revista Fit, revistafit.com, ou então o dietareceitas.com.br. Tanto no Facebook quanto na revista online vocês encontram as minhas receitas e também encontram as minhas histórias lá. Tá certo. Daniele, a sua história está realmente muito interessante, mas eu vou para um rápido intervalo. Mas antes, eu quero te convidar a conhecer a Móveis Sosa. Essa empresa que é responsável pelo cenário, por parte do cenário aqui do programa Saúde e Bem-Estar. Essas poltronas que vocês acompanham aqui no nosso programa é fornecida pela Móveis Sosa. Então não deixe de fazer uma visita, você vai conhecer tudo que tem lá de bonito e conforto para sua casa. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, hoje recebendo a odontopediatra Daniele. Dani, eu queria que você deixasse então uma receitinha pra gente, bem prática. Bom, uma receita prática, agora que nós já vamos aproveitar que logo aí é Páscoa. Então o que eu daria a opção pra vocês? Uma forminha de ovo de Páscoa, simples. Pode ser uma forma não tão grande, né, gente? Porque daí também, pra gente evitar um pouco... Mas se for pra uma família também, Se for pra uma família, com certeza. Vamos dividir com o marido, com o namorado, né? Ou então se a gente for presentear isso daí, vamos colocar, vamos levar amor, que a gente gosta também, para as outras pessoas. Então, uma forma de Páscoa,
um de ovo de Páscoa daquelas de 500 gramas, né? 500 gramas mais ou menos, ou então se quiser fazer um menor de 250 gramas, fazer 2 metades. Vamos pegar um chocolate 70%, que é o melhor chocolate, ou então um pouquinho a mais que 70%, qualquer marca. de qualquer marca que vocês encontram em lojas de doce, no mercado mesmo. Não precisa ser chocolate, a não ser quando a pessoa tem intolerância à lactose, então usa um chocolate, por exemplo, sem o leite, ou então se é intolerante ao glúten, um chocolate sem glúten. Então, o que você tiver de intolerância, se você não tiver, vamos dar um chocolatinho amargo, 70%, ou um nível maior de porcentagem de cacau, derrete no micro-ondas, devagarinho, de 30 em 30 segundos para não queimar o nosso chocolate, ou em banho-maria, né? Aquele coisa que a avó, que a mãe fazia, põe o chocolate, uma panelinha com água quente, põe uma refratáriazinha e vai derretendo o chocolate. Pincela nessa forma, pode ser a forma, hoje a gente encontra até forma de silicone de ovo de Páscoa, que é muito mais prático, mas não pode ser aquela de plástico normal que também dá certo. Vamos pincelar, vamos melecar toda essa forma de ovo, vamos pôr na geladeira, fizemos uma camadinha, vamos pôr na geladeira por uns 10 minutos, para que aquele chocolate endureça. Vamos colocar mais uma camada para ficar um pouquinho mais grosso, para que na hora que a gente for desenformar esse ovo não quebre. Então, depois, vamos deixar ele por mais uns 20 minutos na geladeira, no freezer, perdão. E aí vamos, enquanto esse tempo passa, vamos preparar o recheio. O recheio que eu sugiro a vocês, inúmeros recheios podem ser feitos, mas um dos mais práticos, até uma receitinha à parte, quem quiser fazer isso também para comer, que é a mousse do Can. Não sei se você já comeu, Roseli. Não, é uma não delícia. comi. Então ela vai o quê? Para essa porção, para esse ovo de 500 gramas mais ou menos, se for de 250 gramas dá para até fazer 2. Uma xícara de leite em pó desnatado. Xícara de chá. De chá, isso. De leite em pó desnatado. Uma xícara de água bem gelada e um saco daqueles suquinhos prontos do mercado. Precisa ser um suco que tem adoçante, tá? Não pode ser açúcar, um suquinho que tem açúcar. Então tem que ser um suquinho fit. Fit, esses mais fáceis. Do sabor que você quiser. O que eu recomendo é o de maracujá, que eu acho que é o que fica mais gostoso. Ou então o de morango, que daí vai dar aquele ovo sensação, que é chocolate com morango. Então vai bater isso no liquidificador. Então só frisando bem. Uma xícara de leite em pó, de chá de leite em pó desnatado, uma xícara de água bem gelada e um pacotinho de suco do sabor que quiser. Lembrando que o suco tem que ser com adoçante, porque é ele quem vai dar essa liga na nossa mousse. Agora, aquele fit, ele não é muito ácido? Eu falo assim, isso aí é uma receita, eu não faço todos os dias na minha casa, mas é uma coisa fácil, prática. Mas você usa sempre o fit ou outra marca? O fit ou o Clyde pode ser. Se for o Clyde, tem que ser 2 metades, porque hoje ele vem em 2 metadezinhas, né? Então se for o fit, pode ser um inteiro, ou o Clyde, as duas metades. O que preferir. Bate tudo no liquidificador. Roseli, é incrível que a mousse já sai durinha dali. Então você vai bater por mais ou menos, dependendo do liquidificador, de 3 a 7 minutos. Tá? Então você viu que começou a endurecer ali já pode parar de bater. E aí o que você vai fazer? Tirar o seu ovo de Páscoa lá do refrigerador e vai colocar essa mousse ali dentro do nosso ovo, vai cobrir tudo. Aí a decoração, pessoal, vai dar a inspiração de cada um. Se quiser jogar um pouco de semente de chia para fazer a semente do maracujá, se quiser pegar o maracujá em polpa, tirar a polpa do maracujá, jogar em cima, também pode estar jogando. Se for o de morango, quiser colocar umas rodelas de morango em cima, a decoração. Até quiser ralar um pouco de chocolate amargo por cima. Então a decoração, gente, vai de cada um. Eu acho que a gente tem que se inspirar, faz uma coisa bonita, para que a gente possa vender, ou então assim, vender esse amor que a gente tem, levar para as pessoas se apaixonarem ali já e poder comer. Uma coisa saudável. Outra opção que vocês vão encontrar no meu Instagram, que vocês vão encontrar na minha página do minicurso, é o brigadeiro de inhame. Tá? Nossa, a base de inhame, que também vai ser um brigadeiro bem cremoso, que daria para colocar no recheio. Um beijinho de inhame, que eu também faço, que é maravilhoso, que além do inhame ser maravilhoso, ele também é um gosto neutro e dá pra gente fazer várias coisas com ele. Então vocês encontram muitas receitas de inhame na minha página. Ou uma pasta de amendoim, quem gosta de pasta de amendoim, quem vai pra academia, eu vendo muito pra quem vai na academia, então também dá pra gente cobrir isso dele de pasta de amendoim. E assim, o ovo aí você pode comer de colher, mantém ele na geladeira e vai comendo ele de colher. Isso aí não vai ter erro, gente, todo mundo vai gostar. Com certeza. Ô Dani, se não for pedir muito não, eu posso pedir uma receitinha salgada? Uma receitinha salgada? Vamos fazer uma pizza de crepioca. Essa daí também não tem erro. De crepioca. A crepioca virou uma febre.
E a pizza de crepioca, um dos meus módulos do curso era receitas de frigideira. E a pizza de crepioca, ela entrava. Essas receitas, toda a Roseli, elas estão no mini curso, tá? Então o pessoal já vai assistir pelo mini curso. Não, e agora o pessoal já vai querer fazer. Isso. Olha, eu vou te dar o meu cartão. Quando você vir fazer Lindorá, você já me inclua aí. Com certeza. Vamos tentar abrir uma turma. Quem sabe a gente não sorteia, não faz um sorteio pro pessoal aqui do programa Saúde e Bem-Estar que acompanha vocês. É verdade. Uma receitinha salgada. A base da crepioca, a crepioca ela ficou muito versátil, ficou muito conhecida porque a gente pode fazer muita coisa com essa massa. E a pizza, na verdade, ela é uma crepioca com cara de pizza. Então, por isso que eu falo. E por que chama crepioca? Porque ela é um crepe de tapioca. Ah, entendi. Né? A tapioca, ela ficou muito famosa com a substituição de não comer farinha, comer tapioca, porque é sem glúten e tudo mais. Então, a receitinha básica, que vocês podem fazer muitas outras coisas. Vocês podem fazer a crepioca, mas agora eu vou dar uma opção de fazer na pizza, porque eu acho que dá uma carinha diferente. Chega no final de semana, a gente quer comer uma pizzazinha, é uma opção legal pra gente estar fazendo. Então, para uma opção de uma pizza mais ou menos de uns 20 centímetros, mais ou menos, vai ser essa pizza. Nós vamos usar 2 ovos, vamos usar 4 colheres de sopa de goma de tapioca, vamos estar usando 2 colheres de sopa de água e vamos bater no garfo mesmo para homogeneizar toda essa mistura. Numa frigideira, de preferência com uma borda e de teflon. De teflon, pra gente não precisar untar, que essas formas de teflon, isso facilitou muito a vida da gente. E também para não grudar. Nós vamos jogar essa massa que a gente bateu com a frigideira fria. Fogo baixo. Frigideira fria? Frigideira fria, porque senão ela dá um choque, já dá uma cozida naquilo ali, a gente não quer isso. Então nós vamos deixar a frigideira fria, vamos jogar essa massa, deixar primeiro cozinhar essa parte toda de baixo, vamos deixar secar um pouquinho mais essa massa na parte de baixo. O que sobrar de massa, nós vamos fazer que nem panqueca, de virar a frigideira para essa massa passar nas bordas e fazer aquela bordinha que vai ficar com cara de pizza. Antes disso, eu sempre gosto de deixar já preparado o nosso recheio da pizza, porque como é uma massa, não vira, não precisa virar. Como é uma massa que ela cozinha muito rápido, então às vezes vai ser difícil na hora de você ter que ralar o queijo ainda, preparar o tomate, cortar isso, cortar aquilo. Então deixa mais ou menos perto ali no fogão para já você poder colocar. Então a sugestão que eu dou para vocês, quem não tiver com uma dieta muito restrita e poder comer, por exemplo, um queijo mussarela light, se não faz com queijo branco. Uma ricota, um queijo Minas Frescal light, mas se não faz com a mussarela light, que vai derreter e vai ficar com aquela carinha de queijo. Ai, não tem o queijo mussarela light, só tem o queijo amarelo. Pode usar? Pode, são 2 fatias só, né? O equilíbrio, mais gente também vai comer. Se não, a mussarela light cobre igual a pizza normal, que a gente faz, forra ela como normal. Então, de preferência, já deixar mais ou menos tudo pronto ali, para na hora que você tiver feito a bordinha e já tiver sequinho, quase sequinho o fundo da pizza, é a hora que a gente vai colocar o nosso queijo e o nosso recheio de preferência. A opção que eu vou dar para vocês de recheio é uma pizza marguerita, mas ela pode ser feita de qualquer outro recheio que vocês quiserem. Então, joguem um molhinho de tomate, de preferência caseiro. Vocês também encontram a receita e o modo de preparo lá no meu projeto. Então, um molhinho de tomate, se não tiver, também pode pôr direto o queijo. Um tomatinho cortadinho, picadinho, manjericão fresco, ou quem não tiver, hortinha de manjericão em casa, que eu acho que isso é uma coisa bacana que nós devíamos ter dentro de um vasinho, ou em qualquer lugar que a gente consiga fazer. Se estiver na terra, melhor ainda. Lá em casa eu tenho só no vaso, porque eu também não consigo plantar. Mas você já é uma heroína por isso. Pois é, de já ter, né? Então, acho que é uma coisa boa que a gente tem os temperos em casa frescos. Se não tiver manjericão fresco, coloca o manjericão desidratado em cima. Ou orégano para quem gosta. Ou orégano para quem gosta também. E joga um pouquinho de sal, pode ser o sal marinho ou então o sal rosa, para dar uma salgadinha no tomate. Tampa a frigideira para deixar aquele queijinho derreter, para o tomate também e desliga o cozinhar fogo, mais. Não, deixa ligado em fogo baixo ainda. Aí fecha aquela frigideira. A hora que você vê que está desgrudando a borda já, é a hora da gente desligar. A hora que o queijo derreteu, a gente já vai desligar. Desligou? Solta a bordinha primeiro com uma faquinha, ou então com uma espátula de silicone. Solta bem. Ou de madeira, né? Ou de madeira também pode ser. E aí, logo ela vai, Roseli, ela já vai soltar. Ela é bem fácil, porque como a Teflon, lembrando que o Teflon tem que estar bom, tá, gente? Não pode ser aquele Teflon todo riscado, não, já não tem mais nada. Então, solta e você vai servir no prato aquela pizza e cada um se serve. Claro, pode comer uma pizza dessa inteira, Roseli? Não, a gente também não pode comer uma pizza, mesmo que pequena, inteira. Então, lembrando que tem 2 ovos, 4 colheres de sopa de goma de tapioca, então tem o recheio e tudo mais. Mas,
Pode fazer um rodízio de pizza em casa, por exemplo, fazem várias opções. Dá pra gente fazer doce também, quem gosta de pizza doce, com banana e canela, goiabada, com chocolate 70%, pedacinhos de chocolate. Dá pra fazer com peito de peru, com ovo, com atum, sardinha. Bom, inúmeras opções. Várias, né? Tá? Então é uma receitinha que podem fazer que essa aí também é peça-chave no meu curso, todo mundo gosta, não tem erro. Né? A pessoa que faz e a família gosta também. Eu imagino, porque além de fácil, prática, né? Sim, e versátil. E versátil e saborosa pelos ingredientes. Daniela, é uma pena, mas o programa já está encerrando. Eu quero te agradecer de coração por ter aceito o convite, estar aqui comigo em Dourados, aqui na TV Gran Dourados, participando, contribuindo para a população, né, com essas dicas que você deu, com a sua história de vida. Muito obrigado. Nós queremos te desejar todo sucesso, que você continue empenhada, né, nesse objetivo de ajudar as outras pessoas também através desses cursos. Muito obrigada, Zili, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui no programa Saúde e Bem-Estar, na TV Gran Dourados. É um prazer ter falado um pouco da minha história. Eu espero, de fato, que toda essa história motive muita gente por aí, né? Que as pessoas também fiquem motivadas e motivem muito mais, que eu acho que a corrente do bem, ela é muito maior que a corrente do mal. Quando a gente traz amor, quando a gente traz felicidade, quando a gente traz bem-estar, eu acho que isso a gente consegue levar para as pessoas e cada vez essa corrente vai aumentando. Então, a todas as pessoas que estão me procurando aqui, que estão me vendo, eu espero que vocês tenham gostado bastante das receitinhas, façam em casa, marquem o Projeto Dani Magrinha, que eu consigo ver a receita de vocês. Então, muito obrigada pela participação aqui. Tá certo. E sem contar que também a gente adquiriu muito conhecimento, né? Que bom, fico muito feliz. E o programa Saúde e Bem-Estar de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência e conto com você para o próximo programa. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.